Oi, gente, voltei no vídeo de hoje, atendendo a muitos pedidos, eu vim trazer para vocês indicações de livros cristãos. Como vocês podem ver, é uma pilha razoavelmente grande, então eu não vou me demorar falando muito sobre sinopses, para esse vídeo não ficar enorme, porque eu quero que você fique comigo até o final. Mas eu vou destacar aqui os pontos que eu acho importantes em cada livro, de maneira que você consiga entender ali mais ou menos o que está acontecendo, sem entregar para você nenhum spoiler. Você já aproveita, deixa seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aqui o seu comentário, se já leu, se não leu, se ficou com vontade de ler. Continua me ajudando, compartilhando esse vídeo, para o nosso canal continuar crescendo, para a gente bater aquela meta dos 2.000 inscritos. Usa aquela ferramenta nova do YouTube, hypar o vídeo, hypa esse vídeo com força, me ajuda. Bem-vindo aos novos inscritos, a vocês que estão comigo aqui desde o começo, me ajudando, a vocês que estão chegando agora, muito obrigado pela presença, pela companhia. Vamos embora lá, sem mais enrolação, vou deixar os meus links de associada da Amazon aqui embaixo, lembrando que adquirindo quaisquer itens, a partir dos meus links de associada, você não paga nada a mais por isso e ainda contribui com o Viva Livros. Vou deixar todas as informações, links, tudo certinho no box de descrições e fixado no primeiro comentário. Bora lá, gente, sem mais enrolação, eu quero começar com o livro mais lido do mundo depois da Bíblia. E, para quem não me conhece, eu sou uma mulher cristã, me chamo Elisama, e quem está comigo aqui desde o começo já sabe. Todo esse lado aqui da minha estante é teológico cristão. O foco do meu canal não é religião, tá? É literatura, são livros, e aí eu tô trazendo essa dica, mas pelo apanhado que eu fiz aqui, eu quero ressaltar um outro detalhe. Cristãos, não cristãos, agnósticos, e eu ousaria falar até ateus, podem ler esses livros aqui a nível de literatura, de curiosidade, para experimentar a história, a narrativa, e eu garanto que vão gostar. Claro que você vai ter suas divergências de opinião, mas de modo geral eu acho que você vai gostar da experiência. Então, fica aqui essas dicas no vídeo de hoje. Depois da Bíblia, esse é o livro mais lido do mundo há mais de 3 séculos. Foi traduzido para mais de 200 idiomas. O seu autor, olha uma curiosidade antes de falar do livro, por ser cristão, ficou preso, ficou encarcerado por quase 12 anos, entre novembro de 1660 e maio de 1672. Nesse período, ele escreveu essa joia da literatura. Nós estamos falando de O Peregrino, de John Bunyan. Olha essa edição, gente, capa dura, lindíssima. Ela tem muitíssimas notas de rodapé. O projeto gráfico é com papel que traz um aspecto envelhecido. A gente tem no final aqui um apêndice com algumas informações sobre o autor, algumas ilustrações ao longo do livro, no meio ou no início dos capítulos, como vocês estão vendo aí. Não são muitas, mas enfim, nós temos aqui uma obra alegórica, onde o nosso personagem principal, o cristão, está em sua caminhada da cidade da destruição, olha o nome da cidade, para a cidade celestial. E aqui nessa narrativa, nós temos aqui coisas muito comuns da nossa vida, do nosso dia a dia, ou que a gente já viu acontecer com alguém, ou a gente já ouviu falar, sobre perigos, maldades, traições, acerca da bondade humana, sabedoria, esperança, frustração. O autor vai trabalhar situações comuns, corriqueiras ali dentro dessas temáticas e muitas outras, para nos falar acerca dessa trajetória, né? Simbolicamente falando, eu poderia dizer que é a trajetória do herói, que ele está caminhando em rumo à redenção, ao perdão, está ali trabalhando para consertar alguns erros, para acertar, para fazer as escolhas, enfim, as escolhas corretas na vida. E é um livro, apesar de cristão, de alegórico,
ele gera em nós muita identificação. A gente vai lendo, vai acompanhando ali os personagens, além do personagem principal, e a gente acaba se identificando com alguns deles. O próximo é um livro, um clássico também da literatura cristã. Nós temos aqui um livro com recortes biográficos de grandes nomes da literatura cristã. Dentre eles, John Wesley, Jonathan Edwards, o próprio John Bunyan, Jerônimo Savonarola, Spurgeon, João Patton, David Livingstone, Carlos Finney, Adoniran Judson, dentre muitos outros. Eu estou falando de Os Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Já temos a capinha nova, vou deixar a capinha nova aqui, a nova edição. E é um livro que vai trazer pra gente recortes biográficos, um resumo da biografia de cada um desses homens e muitos outros que nós consideramos como heróis da fé, porque eles conseguiram aquilo que nós intitulamos, denominamos proezas. Não porque ele foi algo incrível. Dentro da sua limitação de seres humanos, com seus medos, problemas e dificuldades, eles conseguiram romper, eles conseguiram insistir, perseverar, vencer muitos obstáculos. É um livro que apresenta para nós esses heróis da fé, na verdade, como seres humanos que todos nós somos. Vale demais a leitura, edição nova, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. O próximo é de um autor que eu amo muito, tenho vários vídeos aqui que eu falo nele, aqui no canal. Eu gravei recentemente um vídeo falando sobre esse livro, é um vídeo de livros favoritos, mas que eu não consegui gravar resenha. Sabe, sei lá por quê? Assista o vídeo para você saber e tirar suas próprias conclusões. É o C.S. Lewis, A Anatomia de um Luto. Edição linda, capa dura, caprichadíssima. E aqui, para quem já acompanha esse autor há algum tempo, conhece um pouquinho da sua biografia, vai saber que ele era ateu. Isso mesmo, Lewis era ateu, daqueles ferrenhos, invocados, mas ele será apresentado à fé cristã por Tolkien, George MacDonald, que serão seus mentores, seus professores, conforme ele mesmo vai dizer em muitos outros livros, outros trechos. E ele vai descobrir a fé cristã e vai conhecer ali as verdades, vai ter sua própria experiência acerca da fé, das verdades do Evangelho. E passados alguns anos, ele conhece a esposa, mas ela fica doente e tudo acontece muito rápido. Ela falece. E nesse momento, Lewis, aqui nesse livro, A Anatomia de um Luto, ele vai trazer pra gente o seu diário. Tudo que ele sentiu, tudo que aconteceu dentro dele nesse período do luto, e em alguns momentos ele vai dizer aqui pra gente que quase perdeu a fé, e aí ele se tornaria um ateu pior do que ele era antes, porque seria um fruto da perda, do fracasso, da derrota, da desilusão. Ele vai falar sobre fé, sobre esperança, sobre a dor e os seus caminhos, os seus meandros. É um livro maravilhoso, não é um manual para o luto, é o autor desvendando para nós, abrindo as gavetas das suas emoções e entregando praticamente tudo, gente. Homem, marido, ser humano, cristão, ele vai falar sobre muita coisa aqui. Vale demais a pena. O próximo é de uma autora que eu gosto muito. E, gente, como é que eu vou resumir esse livro? Porque o título dele já fala muita coisa, já resume muito. O perigo de falar, sabe? O problema de falar. O problema de não conseguir segurar a língua. Tudo. Você viu aquele meme da internet? Dá pra passar por um post que você não concorda e passar batido? Você não precisa dar uma opinião para tudo que você vê, para tudo que você ouve? Pois é, da pastora Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Pois é, aqui a Joyce Meyer
de uma maneira muito leve, muito divertida, gente, porque você acaba dando umas risadas com ela. Ela vai trazer as suas experiências que ela vivenciou com pessoas ao seu entorno, mas principalmente ela, porque ela vai dizer aqui em muitos dos seus sermões que ela tinha um problema seríssimo em falar demais. Ela não conseguia simplesmente ver uma coisa ou passar por uma circunstância e peraí, vou respirar, vou contar de 1 até 10 e deixa passar batido. Não, ela tinha que falar e ela falava pelos cotovelos. Literalmente, ela tinha um problema com a sua boca grande. Então, se você conhece alguém que precisa aprender a falar menos, mas você não quer falar para essa pessoa para não ofendê-la, dá de presente eu e a minha boca grande. Eu acho que vai ser uma boa dica para a pessoa entender a mensagem. O próximo livro, gente, eu ganhei de presente há muito tempo. É um livro, assim, que me surpreendeu pela temática dele. Um livro que funciona como devocional, porque são 31 segredos de uma mulher inesquecível. E esse livro é todo inspirado no livro da Moabita Ruth. Um livro bíblico, é o livro de Ruth, de Mike Murdock. Gente, esse livro aqui, ele me surpreendeu de uma forma, porque não é um clichê, não é uma autoajuda. O autor, ele vai discorrer aqui na vida dessa mulher, que era de origem moabita, ou seja, ela não pertencia ao povo israelita, mas ela vai passar por um processo, por uma situação, é uma história bíblica, aonde ela vai ficar viúva e juntamente com a sua sogra Noemi, elas vão sair da terra de Moabe, a sua terra natal, e vão peregrinar de volta para a terra da sua sogra Noemi, a terra de Belém de Judá. E a Ruth, essa moabita, junto com a sua sogra israelita, a Noemi, elas vão trazer para nós inúmeros aprendizados acerca dos relacionamentos. Imagina, sogra e nora. Vou falar mais nada. Aí você já, consegue imaginar como que o autor discorreu e desenvolveu essa narrativa de uma maneira, assim, surpreendente. Vale demais, gente. Um livraço. Outro livro do C.S. Lewis que eu li tem pouco tempo, foi no final do ano passado, acho que foi. Gente, eu gosto muito do livro dos Salmos, outro livro bíblico, os Salmos de Davi. É um livro que fala sobre a vida, sobre família, sobre relacionamento, sobre fé, sobre tristeza, sobre luto. Um livro que fala sobre guerras interiores, fala sobre as nossas emoções. Por exemplo, aquele versículo, por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Está falando acerca das nossas guerras interiores, das nossas emoções, dos nossos conflitos emocionais. Imagina. É um livro que fala sobre tudo, sabe? São 150 capítulos que discorrem sobre diversas temáticas. E o Lewis escreveu reflexões sobre os Salmos. É um livro curtinho, gente, mas surpreendente sobre o que o Lewis se propõe a destacar aqui. Claro que ele não vai falar sobre 150 capítulos dos Salmos, porque senão o livro seria imenso, enorme, né? Ele teria que fazer mais de um livro. Então ele vai falar sobre muita coisa, ele vai falar sobre maldições, sobre julgamento, a questão de julgar as pessoas, sobre as convivências da vida, situações doces, amargas, sobre a natureza, sobre a alegria de agradecer. Vai falar sobre as próprias escrituras, sobre o texto bíblico, enfim, um livro curto, rapidíssimo de ler, e para quem gosta de se aprofundar no estudo dos Salmos, uma super dica, já li, digo para vocês, 5 estrelas, vale demais a pena. O próximo eu não vou me demorar porque eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre ele. O apóstolo Paulo, um escritor cristão, ele se chamava Saulo e ele era perseguidor de cristãos. Num determinado momento ele terá um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele conhecerá a fé, se tornará um cristão e ele vai passar por inúmeras situações, dentre elas, ele ficará preso. No período em que ele fica preso,
ele escreve alguns textos que são denominados as cartas da prisão. E um deles, ele fala muito sobre a alegria. Eu estou falando de Filipenses, um livro bíblico do Novo Testamento. E essa epístola aos Filipenses, que Paulo denomina, muitos estudiosos denominam como a epístola da alegria, porque Paulo fala muito sobre a alegria, é composta por 4 capítulos. São 4 capítulos onde Paulo, apesar de estar preso, apesar das suas dificuldades, apesar da rejeição, apesar dos problemas que ele está passando, apesar da própria prisão em si, ele consegue desfrutar, captar alegria em meio a todas essas circunstâncias. Curtinho, apesar de falar da Epístola aos Filipenses e seus 4 capítulos, é curto, é fluido, é muito bom, do Elianai Cabral. Tem um vídeo onde eu falo só sobre esse livro aqui, vou deixar para vocês. O próximo, gente, temos também, lembrando que todos os livros que tiverem novas edições, eu vou deixar a fotinha aqui para vocês. E um outro livro, gente, que causa polêmica em muitas pessoas, mas para mim é completamente compreensivo, basta você ler para tentar simplesmente entender o que o autor está querendo te passar, é o Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn. Ele vai contar pra gente a sua trajetória, onde ele vem de uma família que não compreende a fé, uma família totalmente oposta à fé, e ele vai ter um encontro com Jesus, mais especificamente com o Espírito Santo. É porque no Evangelho de João, Jesus vai dizer, né? Eu irei para o Pai, mas vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador, para que fique com vocês todos os dias. Então ele vai ter um encontro com o Espírito Santo e ele vai vai conversar com a gente, vai contar pra gente essa história aqui nesse livro, curtinho também, rápido de ler, do Benny Hinn. Já temos edição nova e ele vai contar pra gente como isso aconteceu, todo esse processo de entrada, progresso à fé, porque ele não conhecia nada sobre a fé e a sua família era a primeira a ser contra, e ele vai contar pra gente aqui todo esse progresso, todo esse processo, inclusive as dificuldades que ele passou ali no meio da família. É um livro muito bom, gente, fluido, para você conhecer a trajetória do autor, eu indico demais. E o último, porém não menos importante, de novo, C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Nós estamos no contexto da Segunda Guerra Mundial e Lewis é convidado a trazer mensagens encorajadoras sobre perseverar, sobre conseguir extrair beleza do caos, alegria em meio à tristeza, num programa de rádio. Só que faz tanto sucesso que eles querem que esse programa de rádio, essas temáticas que são abordadas nesse programa estejam ao alcance de todos, e aí se transforma nesse livro que nós temos aqui em mãos. É um dos livros do Lewis mais vendidos, mais conhecidos, mais famosos, e não é à toa, digo para vocês, vale muito a pena. Ele vai falar sobre a natureza humana, sobre a lei, lembrando que nós estamos no contexto da Segunda Guerra Mundial, então claro que ele vai falar sobre a lei. Ele vai falar sobre o medo, sobre as dificuldades, sobre a moral humana, já que nós estamos no conflito da Segunda Guerra Mundial, sobre sexualidade, casamento, perdão, caridade, fé, esperança, sobre maldade humana, bondade humana, enfim. O Lewis vai discorrer sobre muitos assuntos aqui. Eu li esse livro antes de ter o canal. Eu preciso reler esse livro em algum momento, até porque eu quero gravar em algum momento aí um vídeo para vocês. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar, comprar usando os meus links de associada da Amazon, hypar esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E viva a vida!